Pronto. Tá, então, bem-vindos ao grupo de estudos de estética do Genefil. Eu sou a Marci e a gente vai falar sobre um texto do Benjamin, que se ele soubesse, como diz a minha orientadora, se ele soubesse que ia ser tão famoso, ele teria dado um nome melhor, que é a obra de arte na sua era de reprodutibilidade técnica. Eu aqui estou para mediar, para a gente conversar, para a gente ler junto, entender, né? Esse especialista é uma farsa capitalista. E esse texto do Benjamin, obra de arte, ele escreveu 3 versões, né? A primeira versão ele escreveu em francês, e é um pouco mais curta, é o que mandei, que a gente tem naquele livro do Benjamin, bem famoso, A Magia, a Arte, Técnica, Política, Tecnologia, é a primeira versão. Numa outra dos pensadores, que era mais famosa lá nos anos 90, e que agora não vejo mais tanto, tem a segunda versão e a terceira versão. Então, deixa eu ver aqui qual que eu peguei aqui. Eu ia pegar a primeira, mas eu falei, acho que eu vou olhar uma outra versão do texto, que é uma versão da LPM Pocket, que é só obra de arte. Então tem um texto enorme antes, que é o que eu estou passando aqui. A segunda versão. Aí tem as variantes da primeira e da terceira versão, como a versão francesa. Enfim, e aí é isso, é o que a gente vai ler, e aí seja o que Deus quiser. A terceira versão é a mais conhecida, né? Então, mas é como a gente tem que fazer em português, é o que tem. Eu não sei se a tradução é boa, etc. E em filosofia tem essa chatice, né? Da gente ler as coisas no original e entender o que o autor estava falando, principalmente um autor meio poético como o Benjamin. Antes da gente começar, vocês têm algum tipo de... todo mundo aqui é da filosofia, tirando a Maria. Posso chamar você de Maria ou chamam de Cecília? Cecília? Pode chamar de Maria. Maria, ok. Pode. Alguém mais é da filosofia, letras, artes? Pode mandar aí as mensagens, só para eu entender se eu estou falando coisa que vocês já sabem ou novidade. Se bem que, né, a gente vai... Oi? Vamos lá, eu vou... Eu ia falar aqui, Pode falar. Deu um eco retorno. estranho, né? Foi. É porque eu tô em 2 dispositivos, porque a câmera do meu computador não tá rolando. Eu tava Mas tá tentando dando pra me fazer ouvir? isso, eu tava tentando entrar pelo meu particular e deixar esse aqui funcionando, mas eu não consegui. Não consegui, porque eu fiquei me ouvindo, né? Eu não Sim, sei é como porque fazer. fica dando um looping, tem que mutar algum e tal. Mas tá dando pra Eu me mutei ouvir? os dois, mas é que os dois são no mesmo computador, eu acho que quando eu falo faz o eco. Eu tenho que entrar pelo celular, sabe? E deixar ele mudo aqui. É, tipo isso. O que você ia Mas tá falar, dando. Wesley? Prazer. Não, eu ia só responder a ti, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou da filosofia, sou graduando em filosofia na UFCG, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Legal. E aí são minhas áreas de interesse. A minha principal área de interesse é a filosofia, né? A estética. Eu estudo É? principalmente Nietzsche, estética Certo. e educação e tal. E fazia um tempo já que eu estava querendo ler esse texto do Benjamin, e aí aproveitei a oportunidade do grupo de estudos, né? Para Espero trocar, que... trocar essas ideias e ir um pouco para além do texto. E também a questão da tradução, eu vou tentar ver como que eu faço. Eu tô com a edição dos Pensadores, né?
Tá. Então, Eu não coloquei. sei o quão diferente vai ser, mas sem problema. Eu coloquei aqui para espelhar, você está conseguindo ver? E a gente vai Sim, lendo sim. junto aqui. Não sei se está bom o tamanho, eu posso deixar um pouquinho maior aqui para vocês lerem. Acho que assim tá bom, né? E esse app Tá é ótimo. legal porque a gente pode fazer anotações também, né? Então, quando a gente voltar, vai ter aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também esse link aqui, para quem quiser ler o que a gente leu, né? Como documento e tudo mais. Peraí. Olá! Aqui, alguém a Francisca mandou aqui. Boa tarde, caí no grupo, por acaso recebi o link no grupo do Genefil, sou formada em Filosofia pela UESP e o curso mestrado em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Pesquiso a estética de Hegel sob a orientação do professor Marcos Fábio. Então é isso. Quem mais quiser se apresentar e tal, tem gente de todos os níveis aí. Eu vou só fazer um chazinho que eu não existo. Marci, Oi! não, aqui quando eu me apresentei não estava gravando, né? Você quer que eu... Pode se apresentar. Acho que bom que daí eu ainda vou pegar meu chá. Pode se apresentar. Boa tarde, pessoal. Aqui é um jovem de 69 anos, professor Chico Greter, aposentado, dei aula há 35 anos de filosofia e história na rede pública, particular e faculdades. Eu tenho mestrado em filosofia e história da educação e sou agora vice-presidente da APROFESP, Associação dos Professores e Professoras de Filosofia do Estado de São Paulo. Né? Quem quiser se filiar está convidado. Né? E sou um membro fundador da associação, fundada em 2009, né? E temos lá feito vários encontros estaduais, regionais, publicado revistas, livro, tal. Estamos na luta aí, né? Pela defesa da filosofia, do ensino de filosofia. Hoje a nossa atual presidenta é a Selma Galindo Leite, né? A professora Selma, que é a nossa presidente agora, né? E estamos aqui, é um prazer estar com vocês, né? Sempre na luta pela necessidade, né? É uma coisa que nunca deve a gente não deve ter dúvida nenhuma da importância essencial da filosofia na educação média e fundamental. E na vida mesmo, né? No que a gente chama de vida, para autorreflexão, para tomar decisões da sua vida, para agir com os outros. Justamente. Né? E, lamentavelmente, o atual governo do Estado de São Paulo está tirando aulas de filosofia, de sociologia, de geografia, vai tirar história. Então, é uma destruição do currículo que forma realmente gente, cidadão, críticas e inteligentes, né? Que podem participar. Então, a nossa luta, a luta da Profesp é sempre essa. E Sim. também, como eu disse aí, né, Márcio, eu também sou músico, compositor, eu sou um cantador popular, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. E falando que, como você é novo no nosso projeto do Genefil, a gente tem outros grupos de estudos. Você pegou pelo WhatsApp, onde você pegou no WhatsApp, se você pegou pelo Genefil, mas a gente tem outros grupos de estudos lá também. Eu não lembro se tem filosofia da educação, mas tem um monte. Tem lógica, tem psicanálise, tem vários grupos de estudos lá também com outras pessoas, né? Com outras pessoas mais tem lá. interessadas. Eu não tenho mais tempo na vida. Eu sou um marxista existencialista.
e eu não tenho mais tempo na vida para me dedicar a tudo que eu quero, né? Sim. Eu não me dedicar mais à música, mais à estética, à arte, né? Sim. E deixa para lá. E a filosofia da educação, que é o Certo. que eu Eu fiz. falei mais pro público, para todo mundo saber que tem outros O que eu entrei aqui, outros. viu, é que eu venho do movimento em defesa da filosofia, né? Certo? Então, é lá do o Adriano que me colocou, eu faço parte do grupo, e lá o pessoal vai Ah, no canto, né? Tá bom? legal. Isso aí. Bem-vindos. Entraram outras pessoas também, entraram mais pessoas, está recheado de gente. Obrigada pela presença e pela paciência de estar aqui com a gente. Alguém quer ler o texto, ler mesmo, para a gente depois discutir o que o Benjamin está falando aqui? Ou se alguém se colocar para ler, eu agradeço, porque eu dou aula a semana toda, minha voz já tá mais para lá do que para cá. E também vocês ficarem menos tímidos, né? De novo, eu falei antes, né? Quem puder deixar a câmera ligada, eu agradeço demais, porque não é aula, é uma mediação de um grupo de estudos e, obviamente, está gravando, mas é uma mediação de grupos de estudos. Então, eu quero participação, quero que vocês falem, troquem ideia, digam as coisas que vocês sentem e acham. Mas acho que por enquanto está todo mundo muito tímido, então eu vou ler aqui e a gente vai começar, tá bom? Também quem estiver muito tímido para falar, pode deixar mensagem no chat que eu vou lendo. Não sei se eu vou conseguir ler concomitante às discussões, mas vou parando e lendo também, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Só quem puder deixar a cara, eu agradeço muito. Então vamos lá. Quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, este estava em seus primórdios. Marx dispôs suas investigações de modo a conferir-lhes valor prognóstico. Ele retornou às relações fundamentais da produção capitalista e apresentou-as de tal maneira que delas resultasse aquilo que futuramente ainda seria possível esperar do capitalismo. O resultado foi que não somente se podia atribuir-lhe uma exploração progressivamente intensificada do proletário, como também a produção de condições que chegariam a possibilitar ao capitalismo a sua própria abolição. A transformação da superestrutura, muito mais lenta que a da infraestrutura, levou mais de meio século para tornar manifesta a modificação das condições de produção em todos os campos da cultura. Então, isso aqui eu acho que é bem importante a gente depois voltar para falar sobre. Somente hoje pode-se alegar de que forma isso ocorreu. Essas alegações implicam certas reivindicações prognósticas. A essas reivindicações, porém, correspondem menos teses sobre a arte do proletariado após a tomada do poder, e ainda menos sobre a sociedade sem classes, do que teses sobre as tendências do desenvolvimento da arte, sobre as condições de produção atuais. A dialética dessas condições não é menos perceptível na superestrutura do que na economia. Por isso, seria errado subestimar o valor combativo de tais teses. Elas deixam de lado uma série de conceitos tradicionais, como criatividade, genialidade, valor de eternidade e mistério, cujo uso descontrolado e, no momento, dificilmente controlável, leva à elaboração do material factual num sentido fascista. Os novos conceitos que a seguir introduziremos na teoria da arte diferenciam-se dos mais correntes. Espera aí só um minutinho que alguém está pedindo para entrar. Bem-vinda! Não vi quem é, mas bem-vinda. Então, continuando, os novos conceitos que a seguir introduziremos na teoria da arte diferenciam-se dos mais correntes por serem completamente inutilizáveis
para os fins do fascismo. Ao contrário, são úteis para a formulação de reivindicações revolucionárias na política da arte. Então, isso aqui é a introdução do que ele vai falar. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Pode falar, Wesley. Toda hora eu vou no microfone errado. Ai. Perdão. Então, duas coisas me chamaram a atenção de cara assim nesse preâmbulo aí, né? A relação que ele estabelece de dialética entre a infraestrutura e a superestrutura é muito interessante, né? Porque é como se ele tentasse se aproximar mais de uma espécie de estabilidade dialética que Marx coloca entre infraestrutura e superestrutura, que se diferencia de algumas leituras posteriores que tendem a colocar a infraestrutura sempre como determinadoras, exageradamente determinadora, né? Da superestrutura. Sei lá, algum tipo de economicismo exagerado. E a outra como ele coloca o que ele vai escrever em oposição a uma espécie de tradição de leitura estética que já existe ali, que se utiliza desses conceitos que ele fala, né? De poder criativo, genialidade, valor de eternidade e mistério, que parecem ser bastante robustos na tradição recente, principalmente da estética alemã, né? Para ele, ali que está um pouco atrás dele. Isso já me chamou a atenção de cara, assim, e me deixa curioso. Muito bom. Acho que vale a pena você falar um pouco mais de infraestrutura, já que você está falando, né? Ou quem quiser falar, e explicar um pouco o que é para o Marx infraestrutura e estrutura, já que você falou, né? Que você acha que tem um economês demasiado, uma hierarquia grande entre essas coisas. Pode falar um pouco mais sobre isso? Não quero te colocar é só para a gente trocar, tá? Não quero te colocar, que eu achei interessante mesmo. Deixa eu também dar um Sim. pitaco aqui sobre isso. Pode? Eu acho que aí fica legal. Eu achei interessante a fala do Wesley, sim, no sentido eu tô com a edição, a mais recente agora, que foi publicada, e ele não fala nesses termos, né? Infraestrutura e superestrutura. Aliás, ele fala superestrutura, mas ele não fala infraestrutura, ele fala em base econômica, né? Eu não sei se isso tem um efeito em termos conceituais aqui para a gente discutir, mas eu entendo a base econômica ou a infraestrutura como a relação entre quem detém os modos de produção, os meios de produção, ou seja, o capitalista, e as pessoas que só dispõem das suas forças produtivas, né? Então, no final das contas, o que a gente entende pela leitura marxiana é que, no final das contas, a gente vai observar que essa superestrutura, ela só existe para manter o que nós estamos chamando aqui de infraestrutura, né? E o que nós temos nessa superestrutura? Nós temos exatamente os dois níveis, né? O jurídico e político de um lado e a ideologia do outro, né? Então, o que eu acho interessante é que o Benjamin, que nessa introdução, ele já está salientando, é que com a tomada, né, obviamente, nas leituras que a gente já tem, com a tomada né, revolucionária do Estado para transformar naquele processo de transição, a gente não percebe que esse prognóstico do Marx não se voltou para a estética, né? E eu acredito que é isso que o Wesley está chamando a atenção aqui, né? Quando ele ressalta sobre essa questão dos conceitos tradicionais, né? E aí, mais uma vez, a questão de tradição, né? Aqui eu tenho que ele vai falar de criatividade, gênio, ele fala genialidade, aqui é gênio, né? Valores eternos, estilo, forma e conteúdo. Então, é como se essas análises de Marx e Engels não se voltasse para os elementos centrais que também podem impactar na infraestrutura,
né? Ou seja, provocar uma mudança de valores, né? E é até interessante a gente fazer um paralelo com o Gramsci, né? Porque o Gramsci ele volta a se olhar exatamente para essa perspectiva da superestrutura para escapar disso que o Wesley comentou, desse determinismo econômico pautado pela perspectiva da infraestrutura ou base econômica, né? Então eu acho genial, e aqui eu consigo visualizar, não sei se eu estou viajando muito, mas uma relação significativa aqui com o pensamento gramsciano sobre essa perspectiva da superestrutura, né? Então, é na superestrutura que a gente encontra os elementos estéticos capazes até de atingir, né, essa infraestrutura e oxigenar ela com ideias mais revolucionárias, né, mais voltado para uma estética mesmo, uma teoria da arte aqui, ou teoria artística, né? Eu não sei se o Benjamin vai falar sobre. Eu não sei o quanto que ele vai falar sobre teoria artística, sabe? Assim, se não usar análises e visões para fazer análise, sabe assim? Mas eu não sei quanto há uma teoria, sabe? Assim, Rê, fala aí. Ela é melhor do que eu nisso. É mais especialista que eu. Nada disso, nem vem. A gente Nem fez mestrado juntas, a gente é do mesmo buraco. Mas ela é melhor que eu. Não, eu ia comentar isso que você disse. Deixa eu só falar um negócio, Rê, antes. Por favor. Deixa eu falar um negócio aqui. Você falou da tradução, tá escrito Adamo Gabriel. É Adamo Gabriel, Gabs? Tanto faz, você fica à vontade aqui. Adamo. Ele fala em Ubabal, que a gente traduz como superestrutura. Então, você falou que na tradução que você não tá falando. Eu nem lembro o que é, eu só fui deixar aberto. Então, porque é ainda pela editora Brasiliense, Certo. mas Da magia poética lá, né? Exato, só que é a oitava edição, né? É uma edição já atualizada, e aí 2012, 2012 exatamente, e aí ele já modifica, né, esse conceito, né? Aí ele não fala de superestrutura. Não, muitos termos que tem aí, ele fala base econômica, né, nessa tradução aqui que tem. Então, não deixa de ser, sei, né? eu não sei se isso talvez possa ser eu não sei, porque eu não estou atualizada nos estudos marxistas também, então, assim, eu não sei se talvez isso seja uma retomada, porque, por exemplo, no Freud, a gente entendeu que não vai falar ego e superego, né, vai falar eu, porque teve uma retomada de tradução, ou, né, alguma outra revisão da comunidade. Não sei se isso aconteceu com o Marx também. Não sei se é uma comunidade que entra em acordo em coisas marxistas, né? Não, mas com certeza tem, né? Com certeza tem. E aqui não vai ser diferente, né? Com o Benjamin, assim. Obviamente Sempre que, tem. enfim. Então não tem como a gente fugir disso. Mas e Marx, então... Uba é acima, e Bal é construção. Então, construção de cima, né? E aí a base econômica, acho que seria. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Mas vai lá, Rê, fala aí, que é só. O que eu estou vendo aqui está escrito economia mesmo, na mesma frase de Ubabal. Então faz sentido na economia, por né? economia, né? Na economia, mas aqui no que a gente está vendo, assim, ele está falando o quê? Ele fala em infraestrutura. Não, mas assim, a gente está dando volta, mas é porque, nessa segunda linha aqui, entende? Que tá ali. Ele próprio fala depois. Mas assim, eu acho que isso não é irrelevante, assim, eu acho, para nossa discussão, assim, só para eu pontuei isso. Não, é porque eu já entro na loucura da tradução, né? Não, eu acho que a gente não precisa ficar nessa neurose, assim, em relação à tradução, não. Eu comentei assim porque o texto que eu tenho aqui, ele vai apontando uma outra maneira de colocar algumas palavras, só isso, entende? Não, e para mim, eu, como estudante de Marx e de economia, eu acho uma coisa absolutamente complexa, superestrutura e infraestrutura, e eu acho que tem um quê de blá 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 também, assim, complicado, né? Fala aí, Rê, eu te cortei 1000 vezes, fala aí.
Não, eu que estava esperando minha vez ainda, tá tudo bem. Não, então, o que eu ia comentar, acho que eram duas coisas. Uma é sobre essa discussão de superestrutura e infraestrutura no Marx. Eu acho que eu vou fazer uma fala meio herege, mas eu vou fazer. Eu acho que, às vezes, a gente, os estudos marxistas caíram em muitas discussões de detalhe e que se transformaram em brigas de foice, brigas homéricas e tal, e acho que essa é uma delas, assim. Se a gente fosse fazer uma leitura mais generosa do Marx, entendendo que ele é um homem do tempo dele também, dá para entender que, tipo, dentro do capitalismo, a economia tem uma prioridade pelo funcionamento do sistema capitalista, porque isso é colocado. Isso é o que faz a diferença do capitalismo em relação a outras sociedades, né? Sim. Assim. Então, eu não sei o quanto isso... Eu acho que ele pode ser acusado de vários determinismos, mas não sei o quanto isso é um determinismo, assim. A outra coisa é que o Benjamin é um leitor do Marx, era esse o comentário que eu queria fazer mesmo. O Benjamin é um leitor do Marx heterodoxo, né? Ele não lê o Marx, tipo, dentro dessas discussões da palavra por palavra, né? Ele tira do Marx a questão mais importante, que eu acho que é a da emancipação, a da luta e do comunismo, e quase todo o resto ele questiona, porque ele questiona a ideia de história do Marx, né? Até dialética, né? Ele vai questionar o processo. Porque a ideia de história do Marx não atende para o Benjamin, assim. Então, os conceitos ligados com a ideia de história vão ficar todos meio bagunçados no Benjamin, inclusive a dialética também, eu acho. Então, por exemplo, o Benjamin ele critica uma ideia do tempo linear e evolutivo, né? Assim, e homogêneo. O tempo cronológico que é muito forte tanto no marxismo quanto no liberalismo também, e no pensamento ocidental até ali como um todo, assim. Então eu acho que nesse sentido, tipo, quando ele vai olhar o Marx, ele já traz o Marx dele, que é muito talvez diferente de outra pessoa lendo Marx, assim. Era só esse comentário que eu acho legal de fazer, assim, porque eu acho que talvez quando o Benjamin fala de superestrutura e infraestrutura, ele já está metendo um monte de coisa dele no meio, talvez. Isso é bom você falar mesmo, porque não esquecendo que até o Instituto de Pesquisa Frankfurtiano, ele já é um produto esquisito, né? Porque não só o objetivo era fazer um rolê interdisciplinar, como eles eram hegelianos marxistas, né? Então, o que não é uma postura muito coerente, e ao mesmo tempo é super, né? Então, o Benjamin, ele tem uma forma de se colocar que é esquisita, assim, né? Não é à toa que a dissertação dele de doutorado, de pós-doutorado, né, não foi aceita, né, que é o que a Rê estava estudando, foi o que você estudou, né, Rê? O drama barroco? Foi, que foi uma coisa que a academia não gostava muito, né, então ele não é lá aquela coisa, enfim, ele não é lá aquela coisa, muito com ele também, por ele não ser dialético o suficiente, por ele não ser marxista o suficiente. E enquanto você estava falando, eu lembrei, você já leu esse texto o texto são os diários de trabalho do Brecht? Daqui a pouco eu vou levantar e pegar para mostrar para vocês.
E o Brecht fala assim, o Benjamin tá aqui em casa. Ah, rapaz, ele tá falando uns negócios aqui de aura, sabe, quando a pessoa olha para você, você sente que ela tá olhando para você, mas um negócio meio estranho assim, mas é legal, é legal. Tipo assim, o cara é meio doido, mas gente boa, assim. Vai ficar uma semana aqui, né? Tipo, você já leu isso? Eu acho muito engraçado, porque ele tá meio, tipo, umas ideias tortas, meio místico, sabe? Porque é o Brecht, né? Se você lê o diário dele, você entende que o Brecht é um chato, né? Assim, insuportável chato. Mas o Benjamin também devia ser aquele jovem místico, né? Assim, meio... assim, não o jovem místico, ele falava mal de New Age. Eu acho que nessa daqui... Não, no narrador ele fala, né? Mal do New Age. Mas ele era místico, né? Ele estava ali flertando com o judaísmo racídico, com outra, né? Com o poder da palavra, das coisas. Então, é uma Cabala do Schoen, né? exatamente. Ele estava ali meio em lugares interessantes. A aura, eu acho que é Ele um dava o rolê conceito. dele, né? Ele E eu dava acho o que ele rolê tá num dele. conceito. A aura não é um conceito meio doido mesmo, assim. Quando eu vi o Brecht falando, eu falei, nossa, é mesmo, né? Não sei. Eu me lembro até hoje, quando eu estava na sala do professor de lógica, conversando com um amigo que era orientando dele sobre o Benjamin, e eu falei de aura, e esse professor nunca tinha lido Benjamin. Ele só escutou eu falar a palavra aura e ele cuspiu todo o café, assim, tipo, muito longe. Tipo, do que você está falando, sabe? Aura! Tipo, aura! Se eu não me engano, esse mesmo professor falou que a gente tinha que jogar fora tudo que o Lacan escreveu, porque matemática errada não tem que ser publicada. Chico, você quer falar alguma coisa? Sim, eu estou me divertindo aqui com o papo de vocês, né? Então, me divertindo numa boa mesmo, vendo tantas ideias assim. Eu só queria, vocês estão falando de aura aí e tal, aí me despertou uma coisa. Vocês sabiam que eu trabalhei uns tempos, não se assustem, tá? Na equipe do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, né? Que, por acaso, o diretor era o Padre Quevedo. Vocês lembram do Padre Quevedo? Nossa, Padre Quevedo, lembra? Eu trabalhei indiretamente, diretamente nessas equipes 5 anos, né? Os estudos de parapsicologia, de fenômenos extranormais, paranormais e tudo mais, né? Então, uma grande loucura, né? Que a ciência tenta explicar, se apropriar e tudo mais. E eu já deixo aqui claro, tá? Eu não sou da linha do Padre Quevedo, né? O Padre Quevedo era um padre espanhol, né? Muito doido, atacava os espíritos, atacava todo mundo, mas era uma grande pessoa e um dos grandes parapsicólogos, né? Eu convivi com ele diretamente 3 anos, né? Mas era da equipe do psicólogo, doutor João Humberto Vanin, pode procurar Instituto Self, né? Então é isso, aura, essas coisas todas, eu entendo um pouco disso. Você vai cair para trás quando você vê o que o Benjamin está chamando de aura. Você vai gostar, Vamos ver se uma outra, vamos ver se combina. Um outro prognóstico para você. Agora, eu não, Márcio, Oi. Eu não falei o que eu acho que é a aura, né? Então, vamos ver o que o Walter... Vamos ver o que o Benjamin está falando. Tá. Entraram algumas pessoas aí, queridas, quero dar oi, se vocês quiserem, por favor, mostrar o rosto, se puderem, se quiserem se apresentar também, falar um pouco, também estão super bem-vindos, meus queridos. Meus alunos. Ó, eu não tô vendo todo mundo aqui, então se alguém quiser falar, pode só desbloqueia aí e comece a falar, viu?
Certo, então a gente leu aqui, na verdade, vamos ver mais para frente o que o Benjamin vai falar aqui, né, nessa segunda parte. Lembrando que isso aqui é meio que Eu falar da aura do Benjamin aí, eu quero saber. Isso, a gente vai ler, o texto é sobre isso. O texto está falando sobre a obra de arte na sua reprodutibilidade técnica. Então, ele vai meio que entender o que é uma obra de arte, o que é que passa e o que é reprodutibilidade técnica, né? Vamos lá, vou continuar lendo. Próximo encontro, alguma outra pessoa vai ler, hein? Vamos lá. Obra de arte foi, em princípio, sempre reproduzível. As pessoas imitar aquilo feito por pessoas. Sempre foi... Nossa, que frase esquisita essa aqui. Tal procedimento de copiar foi também realizado por estudantes como treino na arte, por mestres para disseminação das suas obras e, finalmente, por terceiros cobiçosos. Então, o que ele está falando? Que a arte sempre foi reproduzível, ou seja, sempre tem como você reproduzir. Isso é um ponto importante. A gente pode copiar, a gente pode imitar, a gente pode treinar, né, essas cópias. Principalmente para disseminar as obras, né? Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um documentário sobre livros raros, e aí a gente tem codex, né? Então, você tem um monte de livros que são arte, né? Livros do medieval, que os caras copiavam à mão, né? E aí faziam uns desenhos incríveis de gatinho, uns desenhos, umas letras com umas pessoas sendo empaladas pelo cu, assim, umas coisas maravilhosas. E aí, isso, né, cada monge que estava lá copiando cada coisa tem a sua exatamente. Tem coisas maravilhosas, depois eu mando para vocês. Assim, uma putaria sem... Aliás, medievo tem coisas muito interessantes, mas tem a sua unicidade, né? Então, assim, o que faz essa unicidade? O que faz esse codex, que é uma cópia de uma coisa, ser único? Então, continuando aqui. Eu vou colocar a rosa porque eu sou menina. Em contrapartida, a reprodução técnica da obra de arte é algo novo, que se realiza na história de modo intermitente em impulsos largamente espaçados, mas com intensidade crescente. Então, o que ele está falando aqui de reprodução técnica? É um outro tipo de habilidade que a gente tem, né? Então, com a xilogravura, as artes gráficas tornaram-se pela primeira vez tecnicamente reproduzíveis. Elas já o eram tempos antes de também... Nossa, mas tá difícil essa escrita, hein? Elas já o eram tempos antes de também a escrita selo por meio da imprensa. Acho que de um jeito mais fácil, essas técnicas de xilogravura eram antes da gente ter imprensa. Antes da imprensa, a gente já tinha xilogravura. Vocês devem saber do Dürer, por exemplo, que foi um grande mestre da xilogravura. Vou mostrar aqui para vocês esse coelhinho aqui, top. Isso aqui era xilogravura em metal, se eu não me engano. Não em madeira. E era fino. Então, xilogravura, as artes, blá, 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 são conhecidas as monstruosas modificações que a impressão, a reprodução técnica da escrita, provocou na literatura. E aí, isso aqui é o que o Benjamin vai trabalhar em outros textos, né? Vou falar um pouco sobre isso aqui porque me interessa demais. Não só para o Benjamin, mas também para o Lukács. A noção de que a impressão e essa forma de fazer literatura em geral faz com que a gente transforme uma coisa artística que era comum,
que era coletiva em uma coisa solitária, né? Então, no narrador ele vai falar, não há nada mais solitário do que um leitor, né? Enquanto a gente pré-impressão, ou essa reprodutibilidade desenfreada de livros, antes a gente tinha que memorizar e repassar para as outras pessoas e conversar sobre o que a gente está fazendo aqui, a gente não sabe mais fazer isso. E é fato, porque a gente não sabe mais fazer isso. Olha só esse grupo de estudos, todo mundo quieto, aí tem uma pessoa falando e aí todo mundo... A gente não sabe conversar, né? Quase, ele fala como se a gente tivesse desaprendido a socializar mesmo, principalmente quando o assunto é uma obra de arte. E aí a obra de arte literária, escrita, ela passa a ser mais e mais individualista e mais solitária. Então, pode falar. Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que é Wagner que fala, né? Quando ele está falando dessa questão da reprodução também, e da reprodutibilidade, já lá no século XIX, ele fala que nessa história da palavra escrita, existe um momento em que alguém tinha um exemplar de um livro e convidava as pessoas para sua casa. Hoje vamos ler esse livro aqui. Vou fazer um momento coletivo, uma tarde de leitura. Sei lá, eu chamo 10 amigos e a gente faz essa leitura. E depois da criação da imprensa, né, em larga escala, em série, é como se a gente pudesse dar um exemplar para cada um desses amigos, e aí eles vão ficar na deles lá, lendo. Isso me faz pensar... Wagner? Wagner fala. Num ensaio chamado Beethoven. Que legal! Gente, como Centenário que eu não de sabia Beethoven. disso? Puta que... Tá vendo por que é legal ler em conjunto? Tá vendo por que é legal a gente sentar e discutir esse tipo de coletividade que a gente perde? Óbvio que a leitura ser uma coisa solitária, né? Mas ela não é solitária. Enfim, fala aí, Rê. Isso me lembrou o Weber. O Weber, o Max Weber? O Max Weber, ele quando vai escrever sobre o desencantamento do mundo, sobre a religião e as transformações da religião com a modernidade, que é uma influência forte do Benjamin, né, também, então é legal de relacionar aqui também, e do Lukács também, né? O Weber, ele fala que o protestantismo, ele é a religião moderna porque é individualista também, né? Ou é que ele nunca usa a causalidade, então, ou talvez é individualista porque é moderno, ou é moderno porque é individualista, enfim, tem afinidades entre o individualismo... Uma coisa meio que combina com a outra, né? Isso, porque até então era uma igreja que dizia como é que se chega ao céu, a partir do momento que cada um pode ter a sua Bíblia em casa, e pode ler a sua Bíblia, cada um tem a sua Bíblia em casa e pode ler a sua Bíblia, cada um pode fazer o seu caminho para o céu, né? Pode construir uma reflexão própria sobre o reino do céu, sobre a cristandade. O Benjamin vai falar isso lá no narrador também, né? Sobre New Age, sobre essas religiões novas que são individuais. Você não precisa estar com ninguém para poder fazer isso, né? Então, até o aspecto coletivo da religião e o Lutero, ele traduz a Bíblia para facilitar isso para as pessoas, para que qualquer pessoa com qualquer idioma, consiga ter a sua Bíblia e ler e alcançar o reino dos céus por conta própria, assim. Então, é a mesma coisa que o Descartes faz, né, com as traduções para o francês lá. Sim, exatamente. Para ampliar... Eita! A mulher se estava... Esse acesso individual, né? Tá. Tava indo a minha esposa, eu tô fazendo barulho ali, gente. Desculpa. Chico, você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar aí, realmente o protestantismo introduziu o individualismo no cristianismo, o que é uma negação do cristianismo, né?
Assim, eu tenho um amigo católico que ele fala que o protestantismo pôde produzir seitas, né? Na literatura e na mitologia cristã. Então. Ele faz o que o cristianismo fez no judaísmo, né? Só que o cristianismo, não defendendo a Igreja Católica da Idade Média, né? Mas a comunidade, o coletivo é o importante. Isso está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Então, eu sou agnóstico, tá? Eu só estudei essas coisas. Então, o cristianismo é essencialmente comunitário. O protestantismo e o nosso amigo lá, como é que chama? O Calvino, introduziu a salvação individual. Isso não existe. Né? Se você lê os evangelhos, eu os li todos, né, várias vezes, tá? E não vou entrar em detalhes aqui porque que eu li eles várias vezes. Eu li a Bíblia, né? Então, Marie falava que você, para ser um bom ocidental, tem que ler 3 livros. A Bíblia, para você entender a sua posição e quem você é neste mundo ocidental que é puramente cristão. O Capital, para você entender. Mas quem vai ler o Capital? E aí, ela variava entre... Eu não li o Capital. A Odisseia e o Em Busca do Tempo Perdido. Ela variava. Tinha dia que ela falava que era Odisseia, tinha dia que ela falava que era Em Busca do Tempo Perdido. Aí eu não sei. Mas eu concordo com ela, a gente tem que ler a Bíblia. Mas voltando, é o seguinte, eu queria dizer o seguinte, que o protestantismo, embora tenha feito uma crítica interessante à Igreja Católica, ligada toda à aristocracia e tal, né? Monopólio de poder Mas ela instaurou uma salvação individual, ligado com Descartes, né? A criação do indivíduo moderno e tal. Isso aí é a negação do cristianismo. O cristianismo nunca foi individualista, né? Ele sempre foi comunitário. Vou colocar essa pergunta para vocês. Quando que, esse momento que a gente vai chamar de modernidade, né? Aí, seja modernidade filosófica ou seja modernidade histórica, quando que a gente foi, de fato, individualista? Então, eu não acho que a história da humanidade, vamos lembrar, e aí eu vou citar o meu David Graeber, a gente tem 200 mil anos de história, né? E aí 200 mil anos de história que a gente veio de uma certa forma. E aí, de repente, a gente quer colonizar esses 200 mil anos, dizendo que cada um por si, etc. Nem a leitura isolada de um livro é solitária, de fato. Então, outra pessoa, né? Viu, Márcio? Mas justamente sobre isso, a criação do individualismo moderno dentro da igreja, do protestantismo, acontece que hoje a gente vê o contrário, né? A gente vê dentro da teologia do domínio, né? Justamente várias seitas neopentecostais e sendo dominadas por um coletivo, por pastores e tudo mais, que impõe, inclusive, uma visão política do mundo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem aqui a nossa faxineira aqui do prédio, que ela é de uma igreja aí neopentecostais. E, por exemplo, ela fala que o Trump é o presidente dela. Né? O Trump é o presidente dela. É complicado. E o Bolsonaro é o mito. Então, como que é possível? Não é mais a interpretação não é mais dela. Mas como que o Trump é seu presidente? Não, porque não sei. Aí, o que é? A criação de um discurso dominado coletivamente, que não é mais individualista, né? É a negação da salvação individual. É o pastor que diz, é o Malafaia que diz, é o Valdomiro que diz, é o Edir Macedo que diz, né? Mas, assim, na minha humilde opinião, eu acho que essa tentativa de individualização, etc., ela não é... ela é uma ideia, ela não é um fato, né? A gente pode até falar onde está essa individualidade, ela nunca existiu, né? Então, a Rê falou um negócio aqui, acho que ela não está podendo falar,
eu tô difícil ler. Agora tá difícil ler o chat. Mas O ainda Benjamin tem viu, uma. O Mas- Benjamin tem uma reflexão sobre a palavra mito que é interessante também. Sim, acho que a gente até pode falar mais sobre isso mais para frente. Vou continuar aqui o texto. Tá aqui, né? Mas deste fenômeno que é analisado aqui da perspectiva da história mundial, elas são apenas um caso particular. Embora, bom, que a gente estava falando aqui só para relembrar, a gente estava falando de xilogravura e impressão, né? Então, a gente está falando ele está definindo o que é reprodução técnica. São apenas um caso particular, embora especialmente importante. Durante a Idade Média, somam-se à xilogravura também a gravura em cobre com ponta seca e água forte, que é o Dürer, eu acho que é o que eu estava falando, assim como a litografia no início do século XIX. Depois eu mostro para vocês exemplos disso aqui. Deixa eu colocar em azul. Se vocês se interessarem, né? Pelo específico estético que ele está falando. Com a litografia, a técnica reprodutiva atinge um patamar fundamentalmente novo. O procedimento muito mais sucinto que distingue a aplicação do desenho sobre uma pedra, do seu entalhe em um bloco de madeira, ou de sua fresagem em uma fresagem, né? Em uma placa de cobre. Deu às artes gráficas, pela primeira vez, a possibilidade de trazer sua produção ao mercado, não apenas massivamente, como até então, mas também em variações diariamente renovadas. Por meio da litografia, as artes gráficas tornaram-se capazes de acompanhar o dia a dia de maneira ilustrativa. Elas começaram a acompanhar o ritmo da impressão. Vocês querem ver o que é a litografia que ele está falando? Se vocês não querem ver, vai ver, que eu vou mostrar. Então, aqui, ó, o processo de litografia, tá vendo? A pedra e aí a impressão. Isso aqui, se vocês virem livro antigo, Barça, etc., tem livros mais antigos, tem esse tipo de imagem, né? Aula de litografia. Elas começaram a acompanhar o ritmo da impressão. Nisso, porém, já foram superadas poucas décadas após a invenção da impressão sobre pedras pela fotografia. E aí aqui a gente vai ter a nova coisa, né? Com a fotografia, a mão foi pela primeira vez aliviada das mais importantes obrigações artísticas no processo de reprodução figurativa, as quais recairiam, a partir daí, exclusivamente sobre o olho. E, gente, eu não consigo dizer quão importante e interessante é a gente pensar no olho. Saco. Vou colocar aqui em vermelho. Tem um texto muito massa que eu vou mandar para vocês depois, que está no O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, sobre a invenção do olho e da atenção. De uma fineza, coisa linda. Pensar no que é o olho e o que é que a gente começa a usar esse olho como alguma coisa para pensar. Então, até né, nesse texto em específico, não aqui, né? Ele vai falar sobre o impressionismo, né? Sobre como o impressionismo está pensando nesse olho, nessa atenção, porque é um processo industrial também, né? Mas quando a gente pensa no olho como a forma de perceber as coisas e não mais a mão, né? E não mais tato, não mais outras coisas, né? Ouvido, etc. E o olho, a gente começa a pensar o que é
o que que é obra de arte, né? O que que é que a gente vai querer da obra de arte. Então, por exemplo, o impressionismo, ele vai passar... Deixa eu mostrar o impressionismo para vocês, porque... vou colocar aqui. A gente olhar um quadro como... Ai, desculpa, só que eu não consigo exibir as coisas de um jeito legal, as imagens, tá? Depois, se eu me preparasse, né, seria melhor, mas eu não me preparo. Então, tipo, a ideia, né, de um quadro assim é de você meio que tentar colocar, ainda em pincel, né, não tá falando, aqui não é reprodução técnica, né, mas colocar em pincel a percepção que o olho tem lá fora. Então, entender como é que a gente vê as coisas a partir de fato, né? Então, quando você foca numa coisa, o ao redor não fica tão, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, né? As impressões, porque a gente não vê perfeitamente, a gente tem impressões, e esse tipo de percepção que a gente tem são esses caras pensando no olho e não mais no que pensando na mimesis e na possibilidade do olho em ver. Faz sentido isso que eu tô falando? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Me lembrou o que Caravaggio faz, né? Já antes, assim, um pouco, de como o olho percebe luz e sombra e tal. Tem esse... Eu Pode quero falar. falar uma coisa. Sou eu, Edmar. Pode falar. Oi! Eu lembrei de um outro autor, né, que eu não sei se faz sentido, até porque ele fala de uma forma também poética, né? Porque se a gente for pegar e pensar assim, cientificamente, talvez não faça sentido. Mas o Michel Serres, ele fala da questão da postura, né? Porque tem o olho e tem a mão. A gente meio que o olho e a mão acompanham, né? Se acompanham, vamos dizer assim, estão numa relação. E ele fala assim que a postura em quatro patas, a mão, quando a gente fica ereto, vamos dizer assim, a mão fica livre. E aí o Michel Serres vai dizer que tem a mão, tem o polegar opositor, né? Que é e tudo isso auxilia a gente a ter uma outra, vamos dizer, uma outra perspectiva de mundo, uma outra. Mas claro, se a gente for pensar nisso com, sabe, animais que são. Agora já se sabe que aquela imagem da evolução já é equivocada, né? Aquela imagem de você ir levantando, né? É equivocada, mas tem uma certa relação isso, porque se a gente for pensar na ancestralidade, né, dos primatas e tudo, realmente eram animais arborícolas que viviam, andavam em quatro patas e há toda uma transformação e que essa transformação acompanha também a visão, né? Não é apenas uma mão apenas para agarrar, mas é uma mão para tatear, né? A gente Eu acho isso interessantíssimo, porque quando você fala desse processo, sim, mas será que o capitalismo faz um certo desenvolvimento que acompanha a gente fisiologicamente, acompanha esse olho, acompanha essa mão? O José, pode falar aí, José, se você quiser, se for sobre o assunto aqui, entra aí para falar. Acho que dá para me ouvir direito, Márcia? Tá, sim. Boa tarde, inclusive. Oi. Oi. Tem uma questão interessante de como Benjamin ele fala da fotografia, relação fotografia e olho, né? E aquele foi Edmar que falou, Barthes, né? O filósofo francês Roland Barthes, ele vai tirar o olho desse processo relacional entre a fotografia e vai botar para o dedo. Eu acho isso muito interessante, porque não adianta você olhar pela objetiva se você não tem como tirar a foto, né, com o polegar. Eu faço fotografia também e eu acho interessante. E aí, o texto de Benjamin é de 35, né, acho que Barthes ele fala isso na década de 70.
no texto dele, A Câmara Clara. Era só esse fun fact aí que eu queria soltar. O José, né? Eu falei isso por causa desse trecho, né? Que ele fala: a mão foi pela primeira vez aliviada das mais importantes obrigações artísticas. Quer dizer, foi liberada dessas obrigações, né? E me parece que essa relação ainda está se colocando, né, Márcia? A questão do capitalismo é aliviar a mão até que ponto, né? A gente sempre precisa dela, mas aliviar no sentido de certas obrigações, né? Desse fazer artístico, mas é interessante isso que o José falou, porque realmente, se você não tiver dedo para tirar a foto, né? Se bem que hoje não, né? Você pode dar comando de gesto, fazer alguma coisa e aí o celular tira a foto, né? Então, talvez seja sempre uma guerra dialética entre a gente não querer usar a mão para fazer coisas, né? Assim, e no final, a inteligência artificial vai obrigar a gente a fazer. Peguei aqui o texto, é desse livro aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver, porque eu estou espelhando a tela. O Cinema em Invasão. Não precisa mandar para vocês. E o texto é do Jonathan Crary, chama A Visão que se Desprende. Manet e o Observador Atento no Fim do Século XIX. Gente, isso é Benjamin, tá? Você lê o negócio, aí você fala, puta, aí você tem que ler 15 mil livros aí voltar para entender o que ele tá falando. Só a título de exemplificação, não sei se eu tenho passagens aqui. Ele não está aqui, mas o Passagens é um livro grossíssimo, deste tamanho, assim, e... eu não sei onde é que ele está, mas achei. Um livro grossíssimo, que é nada mais do que estudo. A gente achou, né, e a gente não, a Agamben achou na Biblioteca de Paris, que escondeu, né, o Bataille escondeu lá, quando eles se encontraram, mas o que é aquilo? Aquilo é o estudo que ele fez para fazer um artigo como esse daqui, né? Então tem um monte de referência e como a gente né? A gente não, eu não vou imputar ignorância em vocês, mas como eu sou ignorante, eu começo a ler e falo, meu Deus, fotografia, nunca pensei nisso, eu quero ver. E aí a gente vai lendo as outras coisas. Pode falar, gente, Wesley, pode falar. Depois Giovanni, meu lindo. Sim, eu estava aqui pensando que eu acho que é interessante para a gente conseguir entender o que ele está querendo dizer, de fato, nesse trecho aí da mão e do olho, se a gente se voltar para como ele está falando dessa relação do fazer artístico com a compreensão do cotidiano, né? Do dia a dia. Porque muito, como nossa, Wesley, genial. Que é o que ele vem falando aí nesse parágrafo, né? Porque é como se vamos pensar assim, eu quero reproduzir determinada cena do cotidiano em uma obra de arte. Antes da fotografia, digamos assim, não era qualquer pessoa que chegava lá com habilidade manual suficiente para fazer aquilo se transformar em obra de arte. Existia todo um processo de treino e técnica, etc, etc. Com a fotografia, não. Basta que o sujeito tenha o olho atento o suficiente para capturar esse cotidiano. Ele não precisa desenvolver essa técnica manual, mesmo que seja do polegar opositor ou não. Enfim, eu acho que tem a ver mais com a capacidade de tecné, digamos assim, de transformar esse cotidiano em obra de arte. Vai lá, Gi. Era basicamente isso que eu ia falar também. A coisa que mais me pegou nesse texto foi na hora que ele começa a fazer a exemplificação, que ele vai falar de democratização mais para frente, né? Então, na hora que ele fala da democratização, que foi a coisa que mais me pegou, assim, que é a ausência da própria técnica, como a gente vai evoluir na ausência da própria técnica em si, beleza, que tem a criação de uma nova, mas, tipo, muito mais virtual, muito mais virtualizada ela em si, do que a parte da questão da produção artística mesmo.
Então, daí tem essa questão da democratização enorme que você tem da geração, até mesmo dentro do próprio capitalismo, quando você vai tirar essa coisa da mão da pessoa, da mão que produz tal e tudo mais, e vai colocar uma outra, você vai criar uma coisa ali, uma bolha ali muito enorme tal negócio, que vai ter micro-revoluções ali dentro desse tipo de contexto. Rê, Perfeito, você ia falar perfeito. alguma coisa? Sobre isso? Só para a gente ir compondo as conversas? Acho que a Renata tinha levantado a mão, não? Não? Bom, ela não levantou a mão, mas uma coisa que eu pensei aqui, que o Wesley falou sobre... bom, Tecne eu acho que é um outro assunto mais... não sei, assim, mais complicado, né? Só deu uma viajada aqui. Não. Ao contrário, por favor, viaje. Mas não, é porque aí entra mais coisa, assim, né? E aí o Giovanni falou, deu um spoiler aí para frente, mas o que eu acho bom relembrar também é que a arte é uma coisa banal, ordinária e cotidiana, né? Então, tem um texto do Raymond Williams que chama Cultura é Ordinária. Ordinária, eu não sei como é que é a tradução em português, Culture is Ordinary. E aí, eu acho muito... o que ele vai falar, assim, tipo... O que a gente vê nessa tradição da arte, eu acho que até, não sei se o Benjamin é muito culpado disso, né? Assim, se a gente pode culpar o Benjamin, mas a gente vê essa tradição germânica, alemã, de elevar a arte, pós-romantismo, né? Porque o romantismo é isso, a filosofia só pode ser feita a partir do lírico, da poesia. O Benjamin vai criticar isso aí, mas... de elevar a arte pela arte, elevar essa coisa como isso é uma apropriação da coisa mais banal, comum que todo mundo faz, né? Então, assim, vamos levar para o funk, né? Funk não é arte, sertanejo não é arte, nada do que eu gosto que é elevado, que homem velho, branco, rico quer comprar é arte. E aí a gente entra numa discussão do que é arte, o que não é, blá, 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 que é ótima, né, para trazer pessoas para conversar, mas o que eu quero trazer para a gente aqui é que quando há essa discussão, tem a técnica que o Wesley falou, mas tem também, acima de tudo, a importância do cotidiano, porque a arte, acho que o Chico estava falando como filosofia é importante, etc., como a arte é importante para você viver a vida, assim, né? Tipo, quem aqui não chega em casa e assiste um Netflix para poder desbaratinar do dia? Isso é arte, né? É para isso que ela serve, né? Ou então a gente usar essas coisas, então aprender alguma coisa, né? Ou então simbolizar para tornar algum símbolo religioso, para transformar em magia, etc. A arte tem várias coisas que não para, né? Mas várias coisas que estão no cotidiano das pessoas, né? Se pintar, etc. E aí, de repente, quando a gente desculpa, quando eu ainda sou meio nova nas tecnologias, a véia, e aí quando alguém aparece para entrar, eu tenho que parar e clicar, não consigo fazer automático. Tem uns outros mediadores que eles fazem assim, parece fluido, assim, eu ainda não consigo. E aí eu também perdi o que eu estava falando. Bom, mas o quanto a arte é banal, a arte é cotidiana, é ordinária, é aquilo ali que está no mundo, aquilo que você percebe, vê, etc., e que a gente também deificou pela Tecne de uma certa forma também, né? Que isso acho que é uma coisa que a gente pode trazer. Pode falar. Eu acho que quando eu soltei Tecne assim, eu estava pensando naquele sentido clássico como artesanato, sabe? E aí, corroborando com a tua fala mesmo, no sentido de... É como se ele estivesse querendo dizer assim, a arte não é mais só do artesão, o que detém a técnica. É como se essa possibilidade se expandisse para qualquer pessoa poder fazer essa reprodução artística do seu cotidiano.
É, isso eu entendi o que você quer dizer, assim, daquele que sabe fazer, né? E aí, mas é porque eu fico pensando, é que eu tenho uma inabilidade tão grande de tirar fotografia que eu não consigo conceber como alguma coisa para qualquer pessoa, entendeu? Tipo, eu não tenho, se há algum tipo de habilidade, eu não tenho nenhuma técnica para tirar foto, assim, e aí parece que é fácil, mas eu acho muito difícil, as minhas fotos são horríveis, assim. Então, Mas como ele tá dizendo aí, é como se você só precisa do olho agora. pois é, né? Mas não sei, essa discussão, né? Não sei, eu acho que precisa da mão rápida no gatilho ali para pegar aquele momento, captar, assim, aquele instante. José, ajuda A aí, que resposta você que corporal sabe. completa. Não é? Tipo, porque você olha, você vê, você imagina, mas aí você não deixou a abertura. É que tem um conhecimento também, né? Assim, o tanto de abertura que você deixa, o furico lá da máquina. Pode falar, José. Eu acho que é mais ou menos por aí. Só que a gente vive num período, né, deixa eu baixar a mão. Com esse processo da evolução tecnológica, de que às vezes não é tão necessário assim, né? Acho que se na época de Roland Barthes, década de 70, a gente ainda pensava numa câmera com obturador, com, enfim, uma objetiva, hoje em dia a gente tem uma câmera de celular, né? E aí você só pega a câmera na vertical, foca, tira foto, e aí essa é a foto, né? Então, eu acho que no processo contemporâneo, o olho ele tem um papel importante de reprodução mesmo, porque você não precisa fazer muito esforço, né? Agora, quando a gente pensa na câmera digital ou na câmera analógica, aí acho que a conversa é outra. Só que como a gente sabe que a produção de massa da fotografia é por parte do celular, aí isso me deixa um pouco dividido, né? Acho que é meio dicotômico, como se dá esse processo Então, fotográfico. já que a gente vai estar falando de fotografia, eu pensei em algumas coisas para a gente falar sobre o olho, o que é esse olho que a gente está falando, porque é realmente muito interessante. Primeira coisa, um filme clássico dessa mesma época, de 68, eu acho, que é o Blow Up, né? Se vocês não viram, vejam. Vou colocar aqui para vocês verem. E aí, alguém já viu esse filme? Seus esculturados. Só conta se terminar, né? Oi? Só conta se terminar, né? Se só começar, né? Eu vou deixar para vocês assistirem, vou colocar lá, porque é realmente um filme muito excelente, mas é justamente pensando sobre fotografia, sabe? Pensando sobre. E aqui eu vou fazer um outro paralelo, os cultos que estejam me assistindo, por favor, não me matem, mas tem um episódio do Black Mirror que chama Be Right Back, eu acho. Depois eu vou ver qual é a referência. O cara. Não é Be Right Back, esse é outro. O cara, ele tem uma memoriazinha no olho e aí ele consegue gravar tudo e rever as coisas que ele já fez antes. Vocês assistiram esse episódio? Sim. Você sabe, é segunda temporada, eu acho. É uma das primeiras, velho. Deixa eu ver se eu. Não, depois eu procuro, mas a história é que o sujeito tá numa reunião de emprego, né, e tal, e ele fala que ele consegue voltar àquela memória e ficar analisando e reanalisando, e aí pegando detalhes, né, por quê? Porque filma, porque grava, como se o olho gravasse a coisa. E aí você tem um implantezinho lá que memoriza. E aí ele vai, ele é obsessivo, né? Porque eu acho que eu também seria se eu tivesse essa tecnologia. Então não é um defeito daquele sujeito, né? Assim, na crítica. Pode falar, Wesley. Continuando. Aí o Eu achei cara aqui. É fica The voltando e Entire analisando. History Review.
The Entire History. Peraí. Ouviu. Temporada 1, episódio 3. Aqui, The Entire History of You. Esse aqui, ó, gente. Que é com depois essa moça virou Doctor no Doctor Who. E aí aqui, a tecnologia no olho, papapá. E aí ele volta, né? Ele fica voltando obsessivamente naquela entrevista de emprego, etc. Analisando as microexpressões faciais, etc. Depois eles vão ter um jantar, e aí ele meio que percebe que tá rolando um clima entre a mulher e um outro cara, e aí ele surta de ciúme, porque ele só consegue pensar nisso, ele fica voltando, analisando as micro-relações, as micro-coisas. Enfim, é um episódio super interessante também para pensar o olho. Mas isso para dizer, assim, que o Marx vai falar, né, da gente mudar a tecnologia e mudar as nossas realidades, né, na nossa produção. Mas pensar que quando a gente tem esse tipo de relação com o mundo, a relação fotográfica, a relação de câmera, né, de filmar, e de você conseguir ver e rever e analisar. Então, blow up é a mesma coisa. O cara tá tirando uma foto e aí ele começa a aumentar, ampliar, e aí ele acha que ele viu um assassinato, mas ele não sabe, aí ele volta e ele começa ali. É quase a mesma ideia, essa obsessão pela imagem, que a gente quer saber a verdade. A gente vai ampliando, 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 até a hora que a gente... né? A base é que o olho vê tudo e que o olho é super poderoso e que essa fotografia, essa memória, ela é muito, muito poderosa. Então, se você gravou, você sabe. E a gente sabe que não é verdade, porque, né, deepfake. E do outro lado, essa relação com a verdade, que também é dura, né? Você só pode saber a verdade. Tipo, aí a verdade vai estar lá se você olhar o suficiente para achar, que também é talvez parte culpa da filosofia, né? O que vocês acham, hein? Mais para frente ele vai falar um pouco das técnicas de manipulação, né? O zoom e a câmera lenta, e como isso nos permite um acesso ao mundo que não era possível anteriormente. Perfeito, perfeito. Se vocês querem continuar lendo, parar, nos encontrarmos na próxima vez. Acho que eu vou... vocês querem continuar? Bota aquela mãozinha para cima quem quer continuar. Levanta a mão, quem quer continuar? Levanta a mão aí, quem quer continuar? Só o Giovanni quer continuar? Todo mundo já tá de saco cheio de me ouvir? 3, ok. 3 pessoas. Vamos ver aqui a democracia, hein? A democracia, na verdade, não existe, porque eu que sou a dona desse grupo. Deixa eu ver aqui. 4 pessoas, tem 11. Vamos fazer, então, para ficar todo mundo feliz... Vamos fazer mais 10 minutos, vamos ler até o final dessa página e aí a gente abre para conversa mesmo e a gente finaliza. Em teoria, teria mais meia hora. Antes do final, eu peço que vocês não saiam para a gente poder combinar o próximo dia, porque eu acho que domingo seria melhor para a gente se encontrar, mas vamos ver aí o que todo mundo acha, tá bom? Vou continuar aqui a ler. Alguém quer ler? Giovanni, você quer ler? Ler ninguém quer, né, seus desgraçados. Tá, vamos lá, vai. Como o olho aprende mais rápido do que a mão desenha, o processo de reprodução figurativa foi acelerado de modo tão intenso que agora ele podia acompanhar o ritmo da fala. Nunca da minha fala, porque eu falo mais rápido do que o olho percebe. Se a litografia encerrava virtualmente o jornal ilustrado, também o cinema falado encontrava-se latente na fotografia. Isso aqui é uma conversa também super interessante para a gente ter. Vou colocar em rosa. O meu processo de marcar aqui não tem nenhuma orientação racional, tá? É a minha sensação, ele é estético, tá? Tá bom, Maria.
Mas depois fica lá ligada no grupo pra gente ver os dias, tá? Porque eu acho que eu tô repensando a gente fazer domingo, acho que é mais acessível para as pessoas. Vamos lá. A reprodução técnica do som iniciou-se no final do século passado. Que, aliás, outro dia eu estava pensando, mano, imagina como deve ser você viver a reprodução técnica de música, e aí o mundo devia ser muito mais silencioso, né? Eu não sei mesmo. Eu penso Mas nisso o tempo todo. nossa, ó, tá vendo? Mentes geniais pensam juntas. E você Mas só tem acesso à música ao vivo, né? ao vivo, O sujeito fazendo música para você. e você não memoriza nenhuma música. Todas E elas você são mesmo. fazendo. Era memória, não memória mesmo. Memória Memória auditiva. mesmo, né? Quando a gente Quer fala que dizer, a memória auditiva da gente é muito mais por repetição do que por, né? por realidade, ou você Ou ouvir será alguém curada, falando né? pra Sei você, lá. ou ler aquilo ali, né? Num processo, e aí também achar partitura, etc. Mas o que era conhecer uma música, porque o jeito que eu conheço uma música do avesso, assim, né? Saiu o novo hit da Taylor Swift, eu tô lá, ó, pá! It's me! Ah! Sabe? E aí, quando era algum outro tempo que você não tinha essa reprodução técnica, a sua relação com música era outra. Você chorava, você sabe, assim, imagina ver o Palhate. Tipo, aquilo já me faz chorar, mas imagina você tá lá vendo, esperando a porra do negócio inteiro para ver aquele momento, né? A relação com arte musical, por exemplo, era completamente distinta, né? Do que eu não consigo nem conceber o que era. Conhecer. Absurdamente. Eu acho que a noção de aura cabe demais aí. Cabe muito. E aí fica muito claro quando a gente, por exemplo, compara quando a gente escuta o disco de um artista e quando a gente vê o show dele pessoalmente. Totalmente. A gente ainda. Só que aí você vai lá, aí tem uma outra performance também, né? Que você... tem toda uma dimensão mais social que volta no que a gente estava falando ainda agora, um pouco, né? E da sua performance no show, porque você tá lá para cantar as músicas que você conhece, ao vivo, né? Para ver a performance também para você performar como alguém que gosta daquela banda e etc, né? Então, ou daquele artista, ou daquela sei lá, qualquer coisa que seja. Você também está performando ali, né? Porque é um espaço público e a gente não sabe mais performar em espaço público, né? Finalizando aqui, a reprodução técnica do som iniciou-se no final do século passado. Por volta de 1900, a reprodução técnica atingira um padrão que lhe permitiu não somente começar a tornar a totalidade das obras de arte convencionais em seu objeto, submetendo seus efeitos às mais profundas modificações, mas também conquistar um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. Nada é mais instrutivo para o estudo desse padrão do que o impacto de suas duas manifestações distintas, a reprodução da obra de arte e a arte cinematográfica, sobre a arte em sua forma convencional. Certo. Alguém quer fazer algum comentário aqui sobre essa parte? Pode falar. Não, ia só dizer que na edição que eu tenho, tem mais coisa do que aí. Antes desse terceiro. No meio do parágrafo mesmo. Tem uma citação que ele faz de Paul Valéry e tal. Tá. Deixa eu ver aqui. É a primeira que você tá vendo? É a dos pensadores. É a segunda, né? Segunda. Deixa eu ver. Pô, eu preciso achar essa daí. Peraí, é que ele fala sobre Schlegel? Não, que ele fala assim, eu posso até tentar digitar, mas ele fala o seguinte, depois da parte que ele fala da reprodução técnica do som, ele fala, todos esses esforços convergentes facultavam prever uma situação assim caracterizada por Valéry, abre aspas,
Tal como a água, o gás e a corrente elétrica vêm de longe para as nossas casas, atender às nossas necessidades por meio de um esforço quase nulo, assim seremos alimentados de imagens visuais e auditivas passíveis de surgir e desaparecer ao menor gesto, quase que a um sinal. Fecha aspas. E Opa, bem forte, né? certo. Essa parte aí. E Bem conversa forte. muito com o 2025. É. O que que você acha? Me fala mais sobre isso. Porque ele está falando assim que a reprodutibilidade tornou o acesso conveniente muito mais comum, né? Aí ele fala, assim como a água, o gás e a corrente elétrica chegam nas nossas casas hoje com toda facilidade, em algum momento também teremos acesso com essa mesma conveniência a imagens e a sons reproduzidos tecnicamente, que é o mundo em que a gente vive hoje, né? A gente está o tempo todo bombardeado de imagem e som ao menor esforço, ao menor gesto, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, coisa que não existia há um século atrás, digamos assim. Talvez. E aí eu acho que também não existia há 10 anos atrás com a força que é hoje, né? E 20 anos Sim, atrás, menos ainda, né? Porque cada vez sim. mais a gente fica cada vez mais, né? Eu lembro de estudar isso 20 anos atrás e pensar, nossa, a gente é. E aí hoje pensa, meu Deus, é muito pior do que 20 anos atrás, né? Realmente. É, Exponencial, né? é. Eu Só- vou colocar aqui a primeira versão da. Depois eu preciso achar essa dos pensadores para a gente trazer as três e colocar aí. E aí, de novo, isso é estudo de filosofia, gente. A chatice com versões, com traduções, etc. Essa daqui é a primeira versão. Então, aquela parte, ó, pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada, com o olho, como o olho aprende mais depressa que a mão, desenha. O processo de reprodução das imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral. Se o jornal ilustrado estava continuando virtualmente na litografia, o cinema estava na fotografia, a reprodução técnica aqui, com ela, como conquistar para si um lugar próprio nos procedimentos artísticos. Para estudar esse padrão, nada é mais instrutivo que examinar como as duas funções, a reprodução da obra de arte e a arte cinematográfica. E aí ele vai... Nesse, ele vai falar sobre... tipo, a gente está... Sou meio torta. Ele vai passando por temas, sabe? A introdução, aí reprodutibilidade técnica, autenticidade, a aura, e aí ele vai colocando assim. Na segunda versão já não é assim, né? Então eu vou trazer essas duas, eu vou ver se eu acho a segunda completa, porque Eu vou daí a gente mandar ela traz mais outra. no grupo, Max. Eu vou Ótimo, mandar no grupo perfeito. ela. Perfeito. Então, alguém quer falar alguma coisa mais? Algum tipo de... já saiu quase todo mundo, né? Mas a minha ideia eu pensei hoje que a gente podia fazer de domingo em vez de sábado, porque acho que domingo é onde é que as pessoas estão em casa, sem querer fazer nada, coçando o saco, e aí acho que um dia mais legal, assim, né? O que vocês acham? Eu gosto mais de domingo. Eu também acho, porque sábado, tipo, às vezes tá uma ressaca da sexta-feira também, né? Meio... Vocês topam? Eu topo, mas tem alguns domingos, tem que ver. Tem alguns domingos assim que à tarde eu não consigo fazer. Tá. Entendeu? Tipo assim, Seria a à tarde ideia é mesmo? fazer a cada 15 dias. Oi? Seria à tarde mesmo? De tarde, eu pensei, tipo, é esse mesmo horário, só que em vez de No sábado, no domingo. Tipo, às 2 da tarde.
Acho que eu vou fazer um negócio democrático e colocar lá no grupo e perguntar, né? Tipo, gente, o que vocês acham? Domingo. Porque assim, tem um monte de gente lá no grupo, tem 100 pessoas, né? Mas vieram 9 pessoas. Pode ter certeza que no próximo encontro vim 4, porque é assim que acontece, né? Conto com vocês, porque aí é horrível. Você fica aqui assim, e aí fica tipo um monte de tela fechada, assim, aí você fica. Gente. Mas, obrigada por quem deixou a câmera acesa, ligada. Eu vou parar de gravar, porque agora a gente só vai falar sobre coisas. Coisas burocráticas e dar tchau também, né?